que vieram hoje nos prestigiar do pouco que nós estamos vendo, estamos dando e repassando para vocês. Bom, o que nós vamos falar hoje? A biomedicina ela tem crescido a cada dia mais no ramo de estética. Então, nós vamos falar hoje sobre doutorina, sobre botox, sobre peeling, sobre laser, para estar esclarecendo algumas dúvidas muitas das vezes e também como é bom, né? Você fazer o procedimento estético para você se sentir bem, se sentir melhor com você mesmo. Então nós vamos começar a apresentar, né? Nós somos da instituição 9 de Julho, na unidade Vergueiro, com o nosso orientador Rogério Hilton, e somos integrantes. Eu sou a Mariana, Gisélia, Diego, a Joyce, Larissa, Nilson, a Thaís, e a Rayane está de mamãe nova, tem um bebê de 23 dias, então ele sai dessa maternidade. Posso? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Larissa. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre quem é a Ana Carolina Puga e quais foram as suas contribuições para a biomedicina. A doutora Ana Carolina Puga, ela é uma biomédica esteta e ela é filiada a diversas sociedades relacionadas à estética. Ela se formou em biomedicina em 1996 e ela se especializou na área de hemoterapia e por se destacar muito no seu trabalho, ela acabou alcançando o cargo de supervisora de um hemocentro em Santos e ela terminou o seu mestrado. E como ela gostava muito de estética e por trabalhar com o pessoal da área de saúde que atuava no meio estético, ela acabou gostando muito e ela acabou percebendo que não havia biomédicos trabalhando no ramo. Foi então que ela começou a fazer diversas pesquisas e ela acabou notando que o biomédico ele tinha a capacidade necessária para compreender sobre o assunto de estética, que não precisava ser apenas outros profissionais, porém o biomédico ele era capacitado. Então, em uma viagem que ela fez à sua cidade natal, no Sertãozinho, que é o interior de São Paulo, ela acabou notando que não havia nenhuma clínica de estética no local. E visando o seu crescimento econômico na época, ela voltou lá em 2005 e fez diversos cursos de estética e acabou mudando o seu ramo profissional, que era a hemoterapia, e acabou criando a sua própria clínica de estética, chamada de A Corporário, fundada em 3 de agosto de 2005. Então, em 2006, ela dá início ao projeto de biomedicina estética e ela apresenta ele ao presidente do Conselho Federal de Biomedicina, que acaba aprovando a ideia, onde ela faz abaixo-assinados convocando estudantes e biomédicos formados para apoiar a sua causa, né? Eles acabaram gostando da ideia, a partir daí ela começa a dar palestras sobre o assunto e ela vai começar a expor as ideias do projeto, né? E em 10 de outubro de 2010, ela consegue a aceitação em plenária dos membros do Conselho Federal de Biomedicina e nesse dia é criada a Biomedicina Estética e fundada a primeira Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética, a qual ela é presidente. Boa tarde, pessoal. Me chamo Thaís, né? Então, o exercício do profissional biomédico na área da estética, ele se dá através de, conforme nós podemos ver, sobre estágio supervisionado durante a graduação em biomedicina, que são de 500 horas, a pós-graduação lato sensu em biomedicina estética e o título de especialista pela ABBN. Então, assim, o profissional biomédico esteta, ele tem o seu diferencial pela formação científica, ele tem o diferencial pela fundamentação dos procedimentos, porque ele tem o conhecimento, ele tem a fundamentação para estar efetuando tais procedimentos, né? Ele sabe o que ele pode estar fazendo, o que ele não pode estar fazendo. A associação da biomedicina estética em análises clínicas e imaginologia, e a pesquisa científica, né? Porque o biomédico ele estuda durante o período de 4 anos e depois disso ele faz a especialização, que é o mestrado ou doutorado para se especializar nessa área estética. Então,
Essa é uma das diferenças, um diferencial do biomédico para estar trabalhando na área de estética, né? Principais funções tratadas pelo biomédico esteta. Então, gordura localizada, que é um acúmulo do tecido adiposo em certas regiões do corpo. Flacidez, e aí a gente tem dois tipos de flacidez. Uma é a flacidez do músculo e outra a flacidez da pele. A flacidez do músculo ela é causada principalmente pela falta de exercícios físicos. Já a flacidez da pele, ela pode ser quando a mulher engravida, aquele efeito sanfona de engordar e emagrecer, e também pelo processo de envelhecimento, que a pele vai perdendo algumas substâncias, algumas moléculas e vai ficando flácida. Celulite, que é conhecida fibroedema adenoide, é o nome técnico dado a ela. Ela também é um acúmulo de gordura, geralmente nas mulheres na região da coxa, que dá aquele aspecto que a gente chama de casca de laranja. A maioria das pessoas, elas têm celulite. As pessoas que acham que não tem, geralmente tem, mas é do grau 1, que é aquela que você tem que apertar para você ver. Estrias. A estria é uma cicatriz que se dá pela destruição da pele, de fibras da pele. Então, por exemplo, quando a mulher engravida, ela tem um estiramento da pele muito rápido, em um curto tempo. Quando você faz, por exemplo, exercícios na academia, você também ganha massa em um período muito curto. Também quando você, na pré-adolescência, na puberdade, tem adolescentes que eles têm um estiramento também da pele num curto período de tempo, que vai lesionar, vai destruir as fibras dessa pele e vai causar cicatrizes que a gente denomina como estria. Rugas e linhas de expressão. Essa já vai se dar pelo movimento repetitivo, no caso das linhas de expressão, pelo movimento repetitivo dos músculos. E as rugas é um processo, tanto por exposição solar, mas também é um processo de envelhecimento, que a pele naturalmente vai perdendo colágeno. As manchas. Aí as manchas, elas podem se dar pela exposição, principalmente pela exposição ao sol, mas quando as mulheres têm mulheres grávidas que também acometem algumas manchas, pelo uso de anticoncepcionais. Também tem aquelas manchas que as pessoas nascem, que são no caso as sardas, que eu particularmente não vejo nenhum problema, mas realmente tem pessoas que têm muita. E aí a gente tem que tomar cuidado porque as manchas, elas podem ser ou patológicas ou por disfunções estéticas. O biomédico, ele vai cuidar das manchas se elas forem por disfunções estéticas. Então antes ele vai fazer uma triagem para avaliar aquela mancha, para ver se não é uma mancha por alguma patologia, algum problema. Se for, ele vai encaminhar para o médico. Se não for, aí ele vai tratar. Cicatrizes de acne. A acne é uma inflamação, né, que dá na pele devido ao acúmulo de sebo mesmo e vai causar bactérias. Esse tipo de disfunção estética, os tratamentos para eles são muito eficazes mesmo. E no caso de alopecia, eles são a falta, a perca total ou parcial de pelos ou cabelos em determinadas partes, regiões do corpo. Boa tarde a todos, meu nome é Gisele, tá? E eu vou estar falando para vocês a respeito da eletroterapia, né? Eu vou dar o início e depois a sequência vai ser com o meu amigo Diego. Então eu vou falar um pouquinho sobre a eletroterapia facial. A eletroterapia facial, ela promove a melhora da cutis, ajudando na flacidez, né? E auxiliando para que fique melhor, né, a pele da pessoa. Então, assim, como que a gente faz isso? A gente faz isso através de uma corrente bioelétrica, né, usada pelo aparelho, que vai auxiliar o aumento das células, né? Então, isso vai ajudar bastante, tá? Na melhora. Uma das coisas que vai ajudar muito também é na revitalização da pele. Outra coisa também, qual o tempo de procedimento disso? Isso varia muito. Algumas pessoas o resultado pode ser imediato e outras pessoas só após 10 sessões. E também vou estar falando aí sobre a radiofrequência. A radiofrequência, ela é muito utilizada dentro das clínicas de bioesteta. Então, assim, ela é considerada como um padrão, né, na radiofrequência, devido à sua eficácia e devido também à sua segurança. É ocasionado também por calor, né? Todo o tratamento de eletroterapia, ele emite calor.
e aí auxilia bastante na formação de fibras, ajudando aí o colágeno. E isso faz com que haja uma melhora da pele. Tanto na radiofrequência, a gente pede para que mulheres gestantes, não façam esse tratamento. E quem faz uso de marca-passo também não pode fazer esse tipo de tratamento. Por quê? Porque a gente vai utilizar uma corrente elétrica. Então, pessoas que também têm problemas de trombose, a gente pede para que não esteja fazendo a radiofrequência. Por isso, tem que haver a avaliação correta, no caso aí de um bioesteta. O tempo para esse tipo de tratamento é de 5 sessões. Agora eu vou passar para o Diego. Boa tarde a todas, meu nome é Diego, vou falar um pouco sobre ultracavicação. Ultracavicação é um procedimento não invasivo. Esse procedimento não invasivo, ele não entra no tecido adiposo. Ele é feito para pessoas para perder celulite ou perder gorduras. É contraindicado também para pessoas que têm gravidez, usa marca-passo ou estão perto de fazer cirurgias. Aí, no caso da eletroterapia, é um tratamento já para flacidez, a gente pode ver o antes e o depois. E no criopólise, o tratamento de criopólise, aí antes e 22 dias após, aí dá para ver uma diferença notória. Bom, aqui estão alguns procedimentos realizados pelo biomédico esteta. Alguns procedimentos corporais e faciais invasivos não cirúrgicos. O que significa isso? Procedimentos invasivos seria a penetração na pele, que é a epiderme, a derme e a subcutânea, sem utilização de cirurgia. Então, um procedimento que a gente teria é a carboxiterapia, que consiste na aplicação de gás carbônico na pele ou na gordura. E por que o gás carbônico ele não é letal à nossa saúde? Porque o gás carbônico ele é um componente produzido naturalmente pelas nossas células, para que ocorra a oxigenação dos tecidos. Então, a carboxiterapia ela vai melhorar a circulação no local, aumentando a oxigenação dos tecidos. Bom, é um procedimento utilizado no combate a estrias, celulite, gordura localizada e queda de cabelo. Outro procedimento que a gente teria são os fios de sustentação absorvíveis. O que seria isso? São fios bem finos que são colocados abaixo da nossa pele e a sua principal função é suspender a musculatura, corrigindo aquela famosa papada, um semblante caído. Ela vai reposicionar a pele e vai ajudar na produção de colágeno. Bom, é um procedimento, cabe somente a esse procedimento, é muito caro, porque esses fios de sustentação, eles são importados, então não tem aqui igual aos outros procedimentos. Então, acaba se tornando muito caro e inviável ao consumidor. E ele dura por cerca de 2 anos. Bom, outro procedimento é a intradermoterapia, que consiste na aplicação de medicamentos no local que vai ser tratado. E aí você pergunta, Larissa, por que isso é importante? Bom, quando a gente toma medicamento pela via oral, pela boca, até o medicamento chegar no local que está ocorrendo a dor ou a inflamação, o que seja, ele passa por diversos processos e se espalha pelo corpo todo. Então, vai chegar uma pequena quantidade no local a ser tratado, o que vai ocasionar uma dosagem maior de medicação que você vai ficar tomando, o que vai ocasionar efeitos colaterais. Então, por isso, a intradermoterapia ela é muito importante. Assim, ela também trabalha nos mesmos fins estéticos da carboxiterapia. E quando ela é utilizada na gordura localizada, o que vai acontecer? Vai ser injetado medicamentos na gordura localizada e vai fazer com que haja melhoria
da circulação naquele local e a gordura venha a sair de dentro das células. E por último, injeções intramuscular. Seria a aplicação de enzimas e aminoácidos na pele. E qual a função das enzimas? As enzimas, elas servem para acelerar o metabolismo, fazendo que você perca o peso mais facilmente, associado, claro, a uma dieta balanceada e exercícios físicos. Microagulhamento. O microagulhamento, ele é uma técnica utilizada para vários tipos de disfunções estéticas. Então, para cicatrizes são as estrias, cicatrizes de acne, manchas, e também é um tratamento anti-envelhecimento. Então, mesmo que você não tenha nenhum tipo de disfunção estética, ele é um tratamento que melhora muito a pele. E ele é feito, nesse caso, a gente tem até a imagem dele aqui, ó. Ele é feito, são microagulhas depositadas em um rolo. A quantidade, a espessura e o comprimento dessas agulhas vai variar de acordo com a espessura da região onde vai ser feito. Então, por exemplo, o rosto, colo, barriga, coxa, são lugares que têm textura de pele diferente, espessura de pele diferente. Então, no rosto, por exemplo, que é uma região mais delicada, vão ser usadas agulhas com menos pressão. E por que ele é bom? Ele é um tratamento que ele vai aumentar a vasodilatação do local. Além de aumentar a vasodilatação, ele vai promover um aumento também da produção de colágeno e a melhora de absorção de medicamentos através de um procedimento chamado Drug Delivery, que é uma técnica que facilita a entrada de medicamentos, de ativos e potencializa elas também. Então, o resultado vai ser muito mais rápido. Já no PEN, que é um procedimento estético injetável em microvasos, então ele é um tratamento utilizado para melhorar o aspecto, né? Eliminar, ou pelo menos melhorar o aspecto daqueles famosos vasinhos que geralmente a gente tem na parte anterior da perna. Ele vai ser injetado através de uma agulha fina. Essa agulha fina vai ser injetada no microvaso com substâncias naturais. A mais comum utilizada é a escleroterapia com glicose no interior desse microvaso, que vai fazer com que eles colabem, ou seja, comprimir uma estrutura tubular, vai fazer com que a parede desses microvasos elas se juntem, elas se colem, melhorando assim o aspecto. No preenchimento, esse é legal, preenchimento e toxina botulínica. Eles são procedimentos que são para amenizar rugas e linhas de expressão, desde as mais superficiais até as mais profundas. A pele, ela é um órgão que conforme ela sofre com a ação do tempo. Então, conforme a idade, a gente vai perdendo colágeno, elasticidade, a capacidade de reter líquido. Além do que os vasos sanguíneos, eles vão tendo mais dificuldade de eliminar a toxina, nutrir e oxigenar essas células da nossa epiderme. Os fatores externos influenciam muito, então, uma má alimentação, um déficit de nutrientes, o fumo, bebidas alcoólicas, exposição solar e poluição são fatores que contribuem com o processo de envelhecimento precoce. No preenchimento, no caso, vai ser injetado substâncias orgânicas ou inorgânicas para preencher rugas, corrigir sulcos e aumentar a partes do rosto. Ele é um procedimento rápido, porém ele tem uma duração apenas de 1 ano. E por quê? Porque a maioria das substâncias usadas, elas são absorvíveis, são naturais, são absorvíveis pelo organismo, como é o caso do ácido hialurônico. Esse tipo de ácido, ele é utilizado tanto para fazer esses procedimentos, mas ele também é uma substância que nosso corpo mesmo produz. Então, quando nós somos jovens, nós temos esse ácido hialurônico na nossa pele. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo déficit desse ácido. E o que ele faz? Ele vai atrair água e atrair nutrientes, deixando a pele mais bonita e mais viçosa. Já na toxina botulínica, ela é um procedimento que vai paralisar os músculos e vai tratar aquelas rugas formadas por linhas de expressão. Então, sob anestesia local, vai ser injetada a toxina no músculo, que vai ser paralisado. É um tratamento também que, assim que o paciente faz, é um procedimento que ele já pode voltar às suas atividades normais e é visível nas primeiras 48 horas. E também ele dura 8 meses, pelo fato de serem substâncias naturais. Bom, como podemos ver na imagem, são as famosas estrias, né, que toda mulher tem, inclusive o homem também, né? Bom, aqui podemos ver o antes e após o tratamento de carboxiterapia. O porquê que são causadas as estrias? São nada mais do que alterações hormonais, o crescimento muito rápido e na gestação também causam estrias.
E o principal delas é a mudança brusca de peso. Então, no procedimento da carboxiterapia, será injetado o gás carbônico nas estrias, fazendo com que aconteça o preenchimento delas e acaba contraindo as suas bordas, o que vai fazer com que ocorra a diminuição e a melhora na aparência. Aí a gente tem o processo do microagulhamento, o antes e depois. Esses tratamentos são muito eficazes mesmo nesse caso. E ele age tão bem porque, além daquele processo que eu te falei, que é chamado de drug delivery, que é a facilitação de entrada de ativos, ele acontece também, você vê, de todas as substâncias que nós citamos, ele é a única que não vai ser injetada nada na pele. Então, a pele, ela é o quê? Ela é uma barreira para não entrar micro-organismo, nenhum tipo de patógenos. Só que o problema é que ela também, consequentemente, ela evita que aqueles cremes que a gente compra contra estrias, celulites, anti-envelhecimento, eles não têm uma absorção tão boa porque ela serve como uma barreira. Então, nesse caso, esses furinhos, eles vão ser tanto para a própria pele, porque quando você lesiona e propositalmente a pele, ela recruta, né, fibras de colágeno, elastina para refazer aquele tecido, além do que quando você lesiona, você vai colocar ativos, e todos os ativos que você colocar, eles vão absorver muito melhor e o resultado vai vir muito mais rápido. Aí a gente tem o preenchimento e a toxina. É bem visível antes e depois dos dois. Só que no caso do preenchimento, é um tratamento mais para anti-envelhecimento, na verdade, porque ele é mais para a pele quando ela já está mais flácida. Nesse caso, por exemplo, ele está corrigindo sucos, mas ele também pode ser para aumentar os lábios, que é o que a gente conhece como o famoso botox. Também tem um que a gente chama de rinoplastia, que vai remodelar o formato do nariz. É como se fosse uma cirurgia plástica que você faz no nariz, mas ela também tem o duramento de 1 ano, então você sempre tem que estar refazendo. E é só para remodelar. Já diferente da toxina botulínica, ela não é por causa de um processo de envelhecimento. A toxina botulínica tem pessoas com 20 anos que fazem, porque ela é uma coisa que a gente tem em comum, que é ficar movimentando os músculos da face. E isso, conforme o tempo, vai marcando, vai formando as rugas. Então, ela já serve para paralisar, ela vai relaxar o músculo. Então, quando a gente fazer os movimentos, eles não vão marcar e não vão formar rugas. Falar sobre os peelings, né? Quem não gostaria de ter, a pessoa olha para você e fala, nossa, você tem um rostinho de menina de 20 anos, de 15 anos, né? Aquela famosa pele de bumbum de neném. Nós temos 2 tipos de peeling, temos o mecânico e os químicos. O químico são aqueles que muitas pessoas já o conhecem, que o biomédico vai estar passando um creme, um ácido, né? Ele vai estar avaliando antes o tipo da sua pele, para ver qual o tipo de ácido que ele vai poder estar usando. Aí pode ser o superficial, o médio, um profundo. Ou seja, o superficial, você passa pequenos, o creme no rosto, costuma às vezes arder, por ser um ácido bem pouco, tá? Não é aquela coisa que, nossa, está queimando, não, nada disso. Mas ele vai começando, se faz antes disso uma limpeza de pele, para estar fazendo o procedimento, tá? Nos peeling. Aí você percebe que aqui já mostra já o peeling mecânico, ou seja, o que acontece? É usado no peeling mecânico, feito primeiro, na verdade, uma microabrasão. O que é isso? Um esfoliamento na pele. O mecânico não se usa muito, usa-se mais o químico. Depende da situação da pele, de como está, se tem poros, muita acne. Para ser um resultado 100% eficaz, são feitos os 2. Porém, tanto um quanto o outro, existe um intervalo de tempo para você estar fazendo, tá? Não pode fazer um peeling, tomar sol. Você tem que ter alguns cuidados. O peeling químico, na verdade, ele descama. Então, quando você vê a pessoa descamando o rosto, a pessoa fez o procedimento com o peeling químico. O mecânico, não. Tem o cristal e o diamante. O que seria? Nessa ponta aqui, são pequenos cristais que vai deixando a pele mais fina. Não costuma ficar avermelhada no mecânico e sim no químico, né? Essas são as diferenças dos 2 tipos, mas a pele fica uma pele de seda. Boa tarde, eu me chamo Nilson. Vou falar da parte de laser terapia, né? Laser terapia, para quem não conhece, laser é frações de luz, né? Feixes de luz
que atinge a pele de maneira não tão agressiva, dependendo de algum caso. Por exemplo, a depilação a laser e fotodepilação. Depilação a laser é usada normalmente para tirar aqueles pelos indesejados, né? Ambos eles servem para tirar esses pelos. Por exemplo, existe a foliculação grave, que são aqueles pelos encravados. Vocês já viram, por exemplo, os homens quando vão se barbear, né? Aí começa a dar aqueles bolinhas, começa a inflamar, e às vezes vai até no médico para poder retirar. Ou seja, são isso. A depilação a laser, ela atua diretamente nessas células que geram o pelo, destruindo essas células, então a pele não vai poder mais reproduzir, nascer esses pelos. Então fica aquela pele lisinha. E ela é usada muito para peles brancas, pelos mais grossos, mais espessos, né? A fotodepilação já é para peles mais tonalidades diferentes, principalmente as mais escuras, né? Pelos mais sensíveis, né? A fototerapia de LED é usada mais para tratamento, como a amiga já falou, tratamento de flacidez, é usado também para pós-operação de cirurgia, né? O que é a fotodepilação? Fototerapia, né? Desculpa. O que é a fototerapia? A fototerapia também são luzes emitidas por diodo, né? Que seria LED. Ela estimula a pele a produzir mais colágeno, e essa pele produzindo mais colágeno, ela vai te dar, por exemplo, uma melhor sustentação, que resolve, por exemplo, a flacidez. Ela estimula também as mitocôndrias da célula a produzir mais fibras também, dando um melhor rejuvenescimento na pessoa, né? Também tem a luz fracionada não abrasiva. O que seria isso? Luz fracionada não abrasiva é aquela laser que passa sobre a pele e ele vai retirando aquelas camadas de células mortas. De que forma? O laser atinge as moléculas de água aqui na célula e acaba evaporando essas moléculas de água e a célula acaba morrendo. Ou seja, dessa forma ele vai retirando todas aquela camada que tem por cima da pele, aquela camada morta que a gente normalmente fala, né? E também ele acaba criando microzonas que entram através das células, atingindo a camada da pele, uma camada mais profunda, que a gente chama de camada basal, que é a camada germinativa, que vai criar novas células, né? Ela atinge, ela estimula, e aí a célula começa a produzir mais células da pele, e aí você acaba tendo vamos se dizer assim, mais rápido, uma recuperação, né? Recuperação mais rápida da pele e uma melhor tonalidade de pele, né? Também tem a luz intensa pulsionada, que seria o LIP. Seria luz intensa pulsionada. Luz intensa pulsionada é usada normalmente para tirar, a gente viu lá atrás também, aquelas pele rosada, muito rosada, tem gente que tem, vaso sanguíneo muito raso, também tem melanose solar, melanose normal. Ela é usada dessa forma. De que forma? Ali tem uma imagem aqui, a gente pode ver esse laser, ele fica piscando de uma fração. É regulado também para cada tipo de pele, né? Ele pisca numa determinada sequência, numa determinada intensidade, atingindo somente aquilo que a gente quer atingir, né? Por exemplo, aquelas peles que têm manchas mais escuras, ele consegue atingir somente naquelas manchas mais escuras. É o que a gente vai ver no próximo caso, que é a remoção de tatuagem, né? Que é um assunto bem polêmico para quem fez uma tatuagem e depois não vive mais aquilo, ou simplesmente não gostou da tatuagem, né? Faz aquela tatuagem caseira, e aí o cara está aprendendo e não se sai muito bem. E ele quer remover e não sabe como, né? Hoje em dia existe esse método. Antigamente era cirurgia, né? Vai lá, passa o bisturi, tira um pedaço e preenche com outro tipo de pele. Hoje em dia não, hoje em dia já é mais sofisticado. Para frente. Exatamente. Essas tatuagens caseiras também, como a gente viu lá em inglês, os lasers ficam piscando. Ele atinge os pigmentos de tinta que estão lá, criado uma vesícula, né? Eles entram na pele. Não sei se você já viu algum vídeo mostrando como se faz a tatuagem, né? A agulha injeta na pele, coloca a tinta e sai fora, né? E aí ela acaba criando uma vesícula de tinta. De que forma? As células do nosso sistema imune, por exemplo, elas englobam essas partículas de tinta, por exemplo, não reage, não cria, por exemplo, vamos dizer assim, ele não reconhece como estranho, né?
ele reconhece como alguma coisa sendo dele. Então ele engloba, fica lá e acaba que a pele não reage e fica a tinta. E a remoção de, por exemplo, o LIP, que é a luz intensiva pulsada, ela atinge diretamente nessas células, fragmenta ela, o corpo absorve e ela acaba sumindo dali, a tatuagem. Tatuagem caseira é mais difícil a remoção, dá pra ver ali, né? Remoção parcial. Por quê? Porque a gente não sabe a origem da tinta, né? Não sabe qual o material que foi utilizado, né? Já as tatuagens, por exemplo, tatuagem feita profissional, essa tatuagem profissional é mais fácil a remoção. Podemos ver aqui nessa imagem, remoção total. Se você olha na outra imagem, você vê que parece que não tinha tatuagem ali, mas tinha, olhando para essa outra, né? É dessa forma que a luz intensiva funcionada funciona, atingindo as vesículas, fragmentando elas, o corpo absorve e dessa forma vamos dizer assim, não prejudica tanto a pele da pessoa, né? Como em alguns outros, como a gente viu no abrasivo, os procedimentos não abrasivo. Eles antigamente rapavam aquela camada que retira a camada morta da célula, né? Aquele laser. Antigamente ele era usado os abrasivos. Os abrasivos eles fragmentavam as células superficiais da pele, aquelas peles mortas, e também as que estavam, né, chegando próximo àquelas que ia cair, as outras estavam chegando. Então ele acabava criando lesões. E isso, né, causavam as feridas e posteriormente umas coisas mais graves. E é dessa forma que a luz intensa pulsionada funciona. Remoção de tatuagem hoje em dia, dessa forma. Então, pessoal, agora a gente vai entrar no tema sobre a prescrição biomédica, né? Lembrando que existe uma regulamentação da prescrição do profissional biomédico habilitado em biomedicina estética, baseada na Resolução 241, de 29 de maio de 2014, né? Então, muitos ficam curiosos para saber quais são os tipos de substâncias que o biomédico ele pode estar prescrevendo para o tratamento dos seus pacientes, no caso, né? Uma delas, conforme já citada bastante no início da apresentação, é a toxina botulínica A. Né? Ela tem sido utilizada com muita frequência nesses últimos tempos, né? O pessoal tem feito muita utilização dela. Temos também a prescrição de preenchedores, né? No caso, esses preenchedores, nós temos os exemplos do ácido hialurônico, temos o ácido lático e o plasma em plaquetas, que ele também pode ser utilizado como tais preenchedores, né? O biomédico ele pode estar prescrevendo substâncias para intradermoterapia. Essas substâncias, elas são compostas de antioxidantes e compostos vitamínicos também, pode estar sendo utilizado. Nós temos os fitoterápicos. Exemplo de substâncias fitoterápicas, a gente usa aqueles lipossomos de girassóis, geralmente é utilizado. Nós temos a parte dos nutrientes, né? Esses nutrientes, acho que a maioria deve conhecer as coenzimas Q10. Geralmente o pessoal encontra naqueles cremes de hidratação corporal que vendem em farmácias, em perfumarias, enfim. E tem outros tipos de nutrientes como as vitaminas. Certas vitaminas o biomédico ele também pode estar prescrevendo como nutriente. Nós temos as fórmulas de referências e as fórmulas magistrais. Essas fórmulas magistrais são aqueles medicamentos que são de manipulação, no caso, né? Quando a gente fala de prescrição biomédica, a gente acaba entrando meio que numa polêmica pela prescrição médica, né? A gente tem ouvido muitos biomédicos meio que reclamando que quando eles chegam para as empresas farmacêuticas, né, as revendedoras do exemplo da toxina botulínica, quando eles chegam com a solicitação para comprar, é negado. Porque o farmacêutico ele informa para o biomédico que ele não pode estar fazendo a compra por causa dessa prescrição médica, né? Só que, assim, pela Anvisa, o médico é todo aquele profissional da saúde que tem o seu registro pelo CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde. Então, assim, não existe nenhuma fundamentação para estar proibindo a venda dessa toxina botulínica para o biomédico, né? Um exemplo disso mesmo é o cirurgião odontológico, porque ele também faz uso dessa toxina nos seus consultórios, né? Ele também utiliza esse tipo de substância e nem por isso ele é barrado
de estar comprando a toxina botulínica, né? Então, não existe nenhum tipo de lei que proíba, né, ou que deixe claro uma exclusividade apenas dessas duas classes, o médico ou o cirurgião odontológico, de estar comprando a toxina botulínica. A compra e o uso ele também pode ser feito pelo biomédico. Não existe nenhuma lei que faça essa proibição no caso, né? Além da prescrição que o biomédico ele pode estar fazendo, uma coisa importante antes disso é a avaliação do paciente, né? O biomédico ele tem que estar fazendo uma anamnese, uma documentação detalhada do paciente. Então, ele tem que fazer um histórico do paciente, ele tem que saber se o paciente ele toma sol para fazer certo tipo de tratamento, se ele toma algum tipo de medicação, se ele já faz algum outro tipo de tratamento, né? Tudo isso influencia para os resultados, no caso do paciente, né? O biomédico ele se pergunta se os resultados eles vão ser satisfatórios. Será que aquele tal procedimento do paciente vai dar um resultado bom? Tem a parte de qual a duração do tratamento, como a gente viu, tem tratamento que duram 4 meses, tem tratamento que dura na faixa de 5, 6 meses. Então, depende muito. Se é realmente necessário prescrever um certo tipo de fármaco para tratamento, né? Como que a substância ela vai ser metabolizada no organismo desse paciente, quais são os possíveis efeitos colaterais. Às vezes você faz um tratamento no seu paciente, só que se você não fizer essa anamnese, esse estudo antes, você não sabe qual que vai ser o efeito colateral que vai ter naquele tipo de paciente, né? Se vale a pena o risco em tais casos, né, de procedimento de botox, vale mesmo fazer aquele procedimento naquele paciente, porque às vezes você quer muito, o paciente chega para você, eu quero ficar desse jeito, mas será que ele tem a condição de ficar daquele jeito? Então tudo isso é estudado pelo biomédico, né? E a gente chega no ponto de, será que vou conseguir reverter alguma situação caso dê errado? Né? A gente vê muitos exemplos mesmo no caso da classe médica, né? Às vezes vai fazer alguma cirurgia plástica, não deu certo. Então, e o biomédico? Se ele for fazer algum tipo de aplicação, será que ele tem esse histórico daquele paciente, né? Será que vai dar certo isso que eu vou fazer nele? Então, a gente tem que estar, a classe biomédica tem que estar atenta a tudo isso, no caso de fazer os tratamentos em certos pacientes, né? Joyce. Bota só uma foto que a gente mostrou para foto. Esta imagem fala do peeling, né? O antes dela, você pode perceber uma pele cheia de sardas e tal. E aqui, ó, aqui ela já está com uma aparência melhor do que ela está no antes dela. E também tem uma coisa, pessoas de pele morena tem que tomar cuidado ao fazer o peeling mecânico. Por quê? Há mais facilidade de você manchar uma pele morena. E você pode fazer o peeling também, tanto no rosto, pescoço ou dorso da mão. Também pode estar realizado. Está sendo realizado. A única que o biomédico vai estar avaliando, como eu disse, é o tipo de pele. De uma pele clara para uma pele morena. Por causa disso, a melanina pode estar manchando a pele morena. Bom, tá. Nesse caso o que a Mariana está falando, ela está querendo dizer pelo seguinte: às vezes a gente faz algum procedimento. Um tempo atrás mesmo eu vi um vídeo de algumas meninas, ela comprando aquele rolo que eu mostrei do microagulhamento, que são aquelas microagulhas depositadas no rolinho, que são passadas várias vezes na pele. Então, parece ser um procedimento simples, mas não é um procedimento simples, porque antes de você fazer, primeiro a gente tem que avaliar aquela pele, tem que classificar aquela pele. Então, por exemplo, tem procedimentos que a pele, por exemplo, mais do tipo 4, tipo 5, elas não podem ser feitas porque elas têm mais probabilidade de manchar. E se pode ser feito, o profissional ele tem que encaminhar o seu paciente como que ele vai fazer. Para vocês terem noção, até a alimentação.
a alimentação influencia muito. Por exemplo, a gente tem alimentos que em alguns tratamentos, como a cenoura, esses alimentos mais alaranjados, eles ajudam na melanina, e quando você faz um procedimento desse, por exemplo, eles acabam ajudando a manchar. E você nunca vai imaginar que um alimento como a cenoura vai manchar a sua pele porque você fez um tratamento estético. Então é muito importante você passar no profissional para ele fazer a triagem. Por exemplo, como eu disse lá no caso das manchas, você precisa avaliar, porque às vezes a mancha que você tem, ela não é uma mancha de disfunção estética, simplesmente por exposição ao sol. Ela é uma mancha, ela pode ser uma mancha por um câncer de pele que pode estar acontecendo, algum problema patológico. Então, o profissional, no caso da área da biomedicina, ele vai o quê? Ele vai passar você por uma triagem, porque ele vai avaliar que tipo de mancha é essa. Se ele ver que é uma mancha comum, ele vai fazer o tratamento estético em você, mas se ele ver que é alguma coisa que ele está meio desconfiado, ele vai te encaminhar para o médico. Aí sim, se o médico falar que não tem nenhum problema, ele vai fazer esse tipo de tratamento em você. Então, às vezes a gente vê muita gente fazendo, porque parece ser um procedimento simples, mas não é um procedimento simples. A gente estuda, no caso da biomedicina, há 4 anos, como funciona o corpo humano, o sistema. E esses tipos de tratamento, eles têm toda uma classificação. Por que você vai utilizar aquilo? Às vezes você está utilizando, você vê que é bom para a estria, mas às vezes para o tipo da sua estria, tem vários tratamentos que são melhores do que aquele que você está vendo porque você viu na internet uma pessoa fazendo. Pode fazer. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma sobre nada, procedimento, alguma coisa assim? Mas olha aqui. Não? Então tá bom, gente. Obrigada pela atenção.